Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós já estamos na lição 9, e aliás, eu já estou até dizendo, né? No próximo trimestre, que é o quarto trimestre, a CPAD já disponibilizou as revistas e os temas, né? Vai falar a respeito do apóstolo Paulo, se não me engano, é comentário do pastor Elienay Cabral. Vai ser tremendo isso aí, viu? É porque Paulo é pano para manga, né? Então vamos lá na nossa lição 9, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição 9 que cobre a temática o reinado de Joás. O que essa lição traz para nós? Vamos entender? Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientes ou suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Você notou que o autor continua fazendo uma retomada da perspectiva de idolatria do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus não necessariamente cai em desgraça, a não ser pelo caminho da idolatria. O tema desse povo abençoado é a fidelidade a Deus, enquanto o tema desse povo amaldiçoado é a infidelidade ao Senhor. É tremendo, né? Texto áureo, não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreve-as nas tábuas do seu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 4. A verdade prática dessa belíssima lição, e por que não dizer provocante, para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar inteiramente nele. Falei, a idolatria é uma coisa complexa. A leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 11, do 1 ao 3, depois no capítulo 12, do 1 ao 5 e do 17 ao 21. São 3 textos praticamente, né? O objetivo dessa lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína. E o pecado aqui é o pecado da idolatria. Vê se você percebe coisa interessante. Desde o início da lição que o autor está fazendo essa mesma temática. A lição que aponta o livramento de Joás das mãos de Atalia, ou Atália, como vocês queiram, eu prefiro Atalia, né? Assinalar a restauração do templo, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Vamos lá? O primeiro tema que o autor trabalha aqui com a gente é a respeito do livramento de Joás. Tanto em Israel como em Judá existiam acirradas disputas de poder, envolvendo interesses políticos e econômicos. Nada muito diferente do que está acontecendo na igreja hoje, né? Acirradas disputas de poder. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atália, neta de Acabe e Jezabel. Atália se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, segundo Reis 9:24, Atália usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar, segundo Crônicas 22, verso 12, parte B. Atália herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Para se assentar no trono, ela mandou matar todos os membros da família real, inclusive seus próprios netos, segundo Crônicas 22:10. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Josefa, esposa do sacerdote Joiada, e lá ficou durante 6 anos. Segundo Reis, capítulo 11, versos 2 e 3.
Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis de Moisés. Porém, quando Joás completou 7 anos, Joiada afirmou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Combinou com os capitães da guarda e, no dia planejado por eles, destituíram Atalha do trono e proclamaram Joás como rei. Segundo Crônicas 23:11. A história é contada de uma forma tão rapidinha, né? Tão resumida, que dá a impressão que a coisa está sendo muito fácil. E o que, na verdade, é extremamente complexo, perigoso e bem pensado, evidentemente. O sacerdote, como um homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens de altares e refazer a aliança com Deus. Nesse primeiro momento, a gente está vendo uma série de coisas. Nós estamos vendo uma rainha subir ao poder através de planejamentos maquiavélicos, inclusive de crimes de assassinato. Assassinato é crime teológico e legal dentro da cultura judaica. Deus proíbe o assassinato. E dentro de uma cultura teocêntrica ou teocrática, como vocês queiram dizer, a pessoa acaba cometendo um crime duplo quanto à lei de Deus e quanto à lei do homem, que uma está embutida na outra. É bem diferente dos nossos tempos, que existe a doutrina e a lei, né? Dentro desse contexto, a esposa do sacerdote, né, ela resolve esconder um desses netos. Esse menininho de 1 ano, um bebê, ela esconde por 6 anos e ao seu 7º ano, junto também com uma armadilha tremenda, ardilosa, muito bem planejada, evidentemente, que ela não acordou de manhã e falou: hoje eu vou proclamar o verdadeiro rei de Israel. Claro que não, foi muito bem pensado. Imagine eu debaixo de muita oração, né, clamando por justiça, inclusive, proclamou o verdadeiro rei de Israel, né? E é interessante, uma rainha maquiavélica, herdeira de uma família extremamente malquista em termos morais, arma tudo, destrói todo mundo para usurpar o trono. Uma mulher, esposa do sacerdote, certamente doutrinada, maquina tudo e derruba os planos da rainha 7 anos depois. Tinha que ser 7 anos depois. A idade perfeita. Uma mulher usurpa e uma mulher destrona a usurpada, empossando o verdadeiro rei. Você viu, né? A síntese do tópico primeiro, vamos lá? Há momentos em que o perigo nos cerca, sem que o percebamos. O bebê, coitadinho, o que ele podia fazer? São nessas horas que o Senhor intervém nos concedendo escape e proteção. É verdade. Muitos livramentos, eu falo isso tranquilamente com meus alunos e alunas, muitos livramentos que o Senhor nos concedeu, a gente nem ficou sabendo e possivelmente nem vai ficar sabendo. É por isso que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, coloca aqui embaixo, tá bom? A arrecadação para preparar o templo, o reinado de Joás e a preparação para o templo. O reinado de Joás foi muito próspero. Quem é o Joás? É o bebezinho que a mulher do sacerdote escondeu quando a sua avó queria matá-lo. Ele tinha 1 ano só. E ele assume o trono com 7 anos. Engraçado que tem livramentos que o Senhor nos dá para dar resposta depois de tanto tempo, né? O reinado de Joás foi muito bem próspero quanto Joiada o aconselhava. O bebezinho. Segundo Reis 12:2. Com a adoração a Baal, havia sido incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso,
Logo estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes que arrecadassem ofertas para a manutenção do templo. Engraçado que ele é salvo pelas mãos de alguém do templo. E agora vai ser o homem que vai arrecadar dinheiro para edificar o templo. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e tesoureiros reais administravam dinheiro. Numa época como hoje, por exemplo, esses funcionários de Joás, o exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo para ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Não adianta ter uma liderança que motiva se as estruturas auxiliares da liderança não necessariamente estão na mesma visão. Bom, quem pegou, pegou, né, gente? Quem não pegou, meu querido, eu não sei desenhar. Aí eu vou ficar te devendo. Não importa a quantia que está sendo administrada, Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. O que não é meu, não é meu. Abre aspas. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Ou seja, você é aprovado pelo céu e pela terra. Provérbios 3, 3, 4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem pratica. Quaisquer conquistas, quaisquer vitórias em cima de infidelidade, pode ter certeza, não é digna. Não é uma vitória digna. É uma vitória roubada, usurpada. É golpe. Síntese do tópico 2: aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação e amor. Vamos para o tópico 3. Desde o início da lição que a gente observa o nosso belíssimo autor numa didática bem objetiva. Parece que ele percebe de perto que nós não dispomos de tanto tempo assim na escola dominical. A conspiração contra Joás. Bom, a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza nas suas convicções e se deixara levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor, passou a adorar ídolos e a confiar nas suas próprias forças. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de sua confiança em Deus e, mais tarde, nas conspirações de assassinato contra ele. Aí a gente volta à velha e clichê lição. O importante não é como se começa. O importante é como se termina. Os fins não justificam os meios, mas os fins nos mostram as consequências que nós fizemos nos meios. Inicia crente, inicia instruído, inicia adorando o verdadeiro Deus. Morre a instrução, morre o instrutor. Ele opta pela desobediência, ele opta por fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Irmãos e irmãs, não caia no engano de viver um evangelho de obediência ao seu pastor. Professor, que é isso que você está falando? É isso mesmo. Não é a obediência que Deus procura. Deus procura conversão. Porque um crente convertido, ele está no evangelho com ou não na presença do seu pastor, do seu líder, da liderança. Ele está obediente. Agora, quando você encontra uma pessoa que se diz convertida e automaticamente não obediente, o que é o contrário de obediência? Rebeldia. Como é que pode existir um cristão rebelde e ao mesmo tempo convertido? Não tem sentido. Essas duas palavras não cabem na mesma frase. Um cristão rebelde, um convertido rebelde. Porque rebeldia está para pecado, como obediência está para a conversão. São antônimos.
Então é muito necessário nós entendermos o projeto de Deus em nossas vidas dentro do pressuposto do que é uma vida contínua. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Parece até uma rezinha, né? Tum, 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 tum. Não é, já fiz muito. Já orei muito. Já... Não, 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 vamos continuar. Ontem foi ontem, o que importa é de hoje para frente. Essa é uma estratégia estranha, pois é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem o caminho do Senhor, traduzindo como somos de fato convertidos, e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência, irmãos e irmãos, é no mínimo trágica e, como vai dizer o nosso autor, inevitável. A idolatria de Joás teve início logo após a morte do sacerdote Joiada. É interessante, né, irmãos? Falta pastor. O povo desce morro abaixo. Moisés custou descer. Quando chegou lá embaixo, o povo adorando o bezerro de ouro. E nesse, abre aspas aqui, eu faço até questão de fazer um grifo meu. Cuidado. Às vezes o seu rebanho está na idolatria porque você está ausente. Ausência de pastor, presença de idolatria. Pode ter certeza. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara outrora, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor, voltou-se aos ídolos, e sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, o filho de Joiada, o matou. Ou seja, ficou tanto tempo sem pastor que a hora que o pastor se levantou, ele não sabia mais discernir. Foi embora também o temor. Porque a primeira coisa que vai embora logo após a obediência é temor. Porque rebelde não teme. E é muito interessante. Você pode ter todo o conhecimento da sua vida. Mas tem que entender que o princípio do conhecimento de Deus está baseado no temor do Senhor. É o que vai dizer Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você é inteligente? Tema ao Senhor. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em sua cama. É interessante. Quando nós estamos feridos por causa das nossas próprias concupiscências, por causa das nossas próprias escolhas, fica oportuno até para os que são de casa aproveitar que nós já estamos feridos e nos abater de vez. É tempo de vigiar. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. A síntese desse tópico terceiro, dessa relevantíssima lição, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam os destinos das nossas vidas. Não é o que Deus quer, mas é o resultado das nossas concupiscências. Conclui o autor dizendo: Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início de seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte deste sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele passa a adorar ídolos, perde completamente a noção de justiça e até manda matar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 dos seus próprios servos. Cuidado. Mantenha-se forte. Você pode ser alvo
daqueles que estão dentro da sua casa. Até a próxima lição.